Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês na nossa coluna Educação na Cidade. E hoje nós vamos discutir um pouco de um tema muito relevante, muito importante de ser tratado. Essa semana é uma semana muito especial para a educação. É uma semana em que nós comemoramos, na mesma semana, o Dia do Livro e o Dia do Indígena. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância de nós conhecermos a cultura dos nossos povos originários. É assim que hoje nós tratamos as comunidades indígenas. Veja, eu não estou tratando aqui do Dia do Índio, porque muitas vezes a palavra índio carrega em si um tom pejorativo, como se fosse uma população menor, uma população diminuída. E não é esse o sentido que nós damos aos povos originários, não é esse o sentido que nós damos aos nossos indígenas. Os nossos indígenas são pessoas que formam várias nações. É muito raro, por exemplo, que algum brasileiro saiba que no Brasil se fala mais de 200 dialetos indígenas, muitos desses dialetos em plena atividade. Nós temos, inclusive, uma educação especial indígena, onde a criança ela é alfabetizada na língua portuguesa e ela é alfabetizada na sua língua materna, na sua língua pátria, onde os seus costumes, as suas danças, religião, todas as narrativas da sua ancestralidade, como as lendas, elas são passadas de geração em geração. E hoje, grandes universidades no Brasil estão auxiliando na criação do alfabeto dessas culturas, fazendo com que essa língua, que tem uma tradição oral muito forte, ou essas línguas, melhor falando, elas também sejam colocadas do ponto de vista escrito. Então, nós muitas vezes não exploramos muito essa cultura indigenista que é tão forte aqui na nossa região. Quem é que nunca conheceu um raizeiro, né? Uma pessoa que reza uma criança quando ela se encontra enferma? Pois é, esses hábitos de procurar as raízes para poder cuidar das doenças, esse hábito de levar uma criança para ser rezada por alguém, faz parte da nossa cultura indígena. E é importante nós ressaltarmos que aqui em Pernambuco nós temos 13 populações indígenas, algumas muito grandes, né? Como nós podemos citar os funiôs, os chucurus de Urubá, nós podemos citar os pancararos, nós podemos citar essas aí como sendo as maiores e mais conhecidas comunidades, mas existem outras comunidades indígenas que tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa acerca da sua governança, muita coisa acerca da sua religiosidade, muita coisa acerca das suas lendas. E cada vez mais é preciso que as escolas abram espaço para que os nossos indígenas falem. Essa semana eu tive a grata condição de convidar, porque a internet muitas vezes nos permite essas aproximações, 2 caciques da região lá do sudoeste do Pará, da região lá que fica perto da cidade de Marabá. E esses 2 caciques que fazem parte de um povo chamado Suruí, trouxeram para minha turma em sala de aula informações preciosas sobre religiosidade, sobre utilização de ervas, sobre cultivo, sobre alimentação, sobre governança, sobre a forma no qual um cacique ele se prepara, como é que um pajé se prepara para o exercício daquela função, e nos trouxeram narrativas importantíssimas acerca da origem daquele povo, que é uma origem que se perde na noite dos tempos. E no final desse encontro foi muito interessante, porque o cacique, um dos caciques disse assim: não acreditem em tudo que vocês leem nos livros de história, porque muita coisa sobre nós sequer foi escrito. Então, trazer essas populações para o nosso cotidiano é de uma importância muito grande. Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país miscigenado e que a nossa principal, ou melhor, nossa primeira matriz é uma matriz indígena. Todos nós temos um DNA indígena e todos nós precisamos valorar essa cultura indígena que é extremamente diversa, onde cada povo constitui uma nação. Então nós temos diversas nações dentro da grande nação
que é o Brasil, muitos dos quais sequer falam a língua portuguesa, como, por exemplo, acontece na região do Cabeça do Cachorro, que é uma região que fica lá, né, no lado mais extremo, terminando já o Brasil ali na região amazônica, em fronteira, né, com os países andinos. Então, a gente não sabe muita coisa acerca dessas populações. A gente não sabe sobre a população que está aqui vizinha de nós, muitas vezes. Então, trazer para a escola os nossos indígenas para que eles contem as suas tradições e valorar essas culturas ancestrais faz parte do processo educacional. Então, comemorar o Dia do Indígena é, antes de mais nada, comemorar com muito respeito e dando voz a essas populações que precisam ser ouvidas e que trazem com elas muitas contribuições acerca da nossa própria formação cultural. Então, a coluna Educação na Cidade de hoje fica parabenizando os nossos povos originários e desejando que cada vez mais nós tenhamos o interesse de conhecer a nossa própria cultura.